Meus caros, completou-se agora o acordo entre o Reino Unido e a Europa e há, portanto, um divórcio amigável. Mas acontece que andamos nisto desde 2016 e nas televisões é raro, eu pelo menos nunca vi, que nos expliquem porque é que os ingleses quiseram sair da Europa. Se a Europa é tão boa, todos os dias nós temos a noção, temos a injeção mediática de que a Europa é a melhor coisa do mundo e vemos, se calhar, vamos ver que para nós até é capaz de ser, somos tão pobres, mas parece que não é assim tão boa para os contribuintes líquidos, para aqueles que pagam mais do que o que recebem. E foi isso ao fim e ao cabo que levou os ingleses a irem-se embora desta Europa que realmente só interessa aos mais pobrezinhos dos pobrezinhos. E a Alemanha que continua a vender Mercedes. Mas vamos por partes. Eis alguns pontos pelos quais, ou algumas razões pelas quais os britânicos votaram pela saída da União Europeia em 2016. A saída da União Europeia venceu por uma margem até apertada, recordem-se, foi 51,9 contra 48,1, portanto, números redondos, 52,48, e o plebiscito foi realizado, portanto, em 2016 no Reino Unido, o que mostra uma grande divisão do país. Mas será que os ingleses ficaram loucos? Primeira razão, o peso ou não da economia. Reparem, o público britânico foi bombardeado com alertas sobre como ficaria muito mais pobre caso escolhesse sair da União Europeia. Mas isso parece que não convenceu muito o povo, porque aquele povo, ao contrário do nosso, não vai lá com balelas nem com conversas. Vieram dezenas de especialistas do FMI, da OCDE, dizer, e outras organizações pronunciarem-se e dizer que o crescimento económico seria muito prejudicado, o desemprego ia disparar, o valor da libra ia cair drasticamente, as empresas britânicas ficariam numa espécie de terra de ninguém, fora do bloco. Internamente, o Bank of England levantou até a hipótese da recessão e iriam entrar numa grande recessão. O governo, na altura de James Cameron, afirmou que poderia ser obrigado a aumentar os impostos e a cortar os gastos no Serviço Público de Saúde, no NHS, na educação e até na defesa. Todas essas ameaças foram feitas e, para além disso, o presidente americano, na altura, o Barack Obama, sugeriu que a Inglaterra voltaria para o fim da fila nos acordos com os Estados Unidos. Até esta ameaça ele fez. Vocês vão ficar no fim da fila nos negócios com os Estados Unidos. Enquanto alguns partidários da permanência na União Europeia admitiam que o chamado projeto do medo, este projeto de meter medo às pessoas, estava a ir longe demais, os defensores da saída, o do Brexit, foram rápidos a afirmar que esse medo que estava a ser espalhado pelas elites ricas. Ora bem, o facto do público ter descartado tão rapidamente as opiniões dos especialistas indica algo que supera a simples revolta contra o sistema. Indica que muitos sentiam já que estavam completamente fora do alcance dos benefícios económicos de mais de 40 anos de permanência do bloco. Ou seja, se a União Europeia estava a dar alguma coisa ao Reino Unido, com certeza que não era aos mais pobres. Razão número 2. Promessa de dinheiro para a saúde. A declaração de que a saída do bloco iria libertar até 350 milhões de libras por semana para aplicar na saúde pública foi o tipo de frase a que ninguém resiste. Portanto, ninguém resiste a um argumento destes. É fácil de entender, é atraente para todas as idades e para todas as correntes políticas. Isto foi o que foi explicado. Uma das razões, neste caso a segunda razão, pela qual o povo preferiu sair da Europa. Porque houve essa promessa, libertar até 350 milhões de libras por semana para o Serviço Nacional de Saúde inglês. Fosse verdade ou mentira. Razão número 3, a imigração. A campanha pela saída do bloco transformou a questão da imigração num grande trunfo, principalmente ao englobar assuntos como a entidade nacional e cultural, que fez uma grande moça, um grande apelo junto dos eleitores de condições inferiores. O resultado sugeriu que o medo da imigração, o impacto da imigração na sociedade e o temor, o medo do que iriam ser os próximos 20 anos foram mais fortes e profundos do que se suspeitava.
O argumento central era de que o Reino Unido não poderia controlar o número de pessoas que iam entrar nas suas fronteiras enquanto continuasse na Europa. E era verdade. Esta, para mim, foi a principal razão da saída do Reino Unido da Europa. Eles não iam mesmo conseguir controlar nada. O número de pessoas a entrar, pelo menos, eles tinham que aceitar aquele número que fosse negociado pela Alemanha, pela França e pelos principais países que, como sabemos, esses países estão de acordo que entre imigração em barda descontrolada. Não se sabe porquê. A linguagem e as imagens usadas pela campanha foram criticadas até por algumas correntes partidárias para a saída, mas realmente as mensagens estavam em sintonia com o argumento central: retomar o controle das fronteiras e garantir a soberania nacional. Para mim, este foi o ponto principal, talvez o principal mesmo, que fez o povo optar pela saída da Europa, pelo Brexit. Razão número 4, o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro britânico, David Cameron, pode ter saído vitorioso de uma eleição geral e de 2 referendos nos últimos 10 anos, mas naquele momento a sua popularidade parecia ter chegado ao fim. Ao colocar-se no centro e à frente da campanha pela permanência na União Europeia e qualificando a decisão como uma questão de confiança, ele pôs em jogo o seu futuro político e a sua reputação pessoal. Cameron apostou que conseguia mudar a relação entre a Grã-Bretanha e a União Europeia, até mesmo dentro do seu próprio partido conservador. O problema é que isso estava baseado em promessas de reformas que muitos consideraram que seriam modestas demais para atingir esse objetivo. E, portanto, sem conseguir convencer os conservadores mais céticos do seu partido, Cameron também não conseguiu o apoio dos trabalhistas e muito menos dos indecisos que fariam a diferença. Com este fracasso, o Primeiro-Ministro anunciou que renunciaria logo a seguir, em outubro, o que acabou por fazer. Razão número 5, os trabalhistas. A campanha pela permanência precisava dos eleitores do Partido Trabalhista. E o facto é que eles não participaram tanto quanto seria esperado. E isso foi motivo de muita discussão entre os integrantes da oposição ao governo conservador. O Partido Trabalhista tinha 90% dos seus parlamentares a favor da permanência na União Europeia. Mas julgou mal o comportamento dos seus partidários, muitos deles, e quando percebeu que alguma coisa estava mesmo muito mal, não conseguiu fazer nada para mudar isso. Eles até chegaram a usar as mais famosas figuras do seu partido na campanha, como o primeiro-ministro Gordon Brown, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, vejam o nome, mas não conseguiram mudar a impressão de que havia uma grande divisão profunda dentro do seu partido. O líder, Jeremy Corbyn, ficará com a maior parte das culpas. Críticos afirmam que o apoio dele à União Europeia foi muito morno e que a sua ênfase na necessidade de uma nova Europa social simplesmente não convenceu ninguém. Razão número 6, as estrelas do Leave, da saída. Os britânicos sempre souberam que alguns ministros do governo iriam apoiar a saída da União Europeia. Mas o ministro da Justiça, Michael Gove, foi além disso tudo. Tornou-se um dos grandes motores da campanha pela saída, ao lado do ex-prefeito de Londres, o conservador Boris Johnson, e futuro primeiro-ministro, na altura ninguém imaginaria. Gove trouxe o peso eleitoral e Johnson o apelo popular, que conseguiram conquistar eleitores para além da divisão entre conservadores e trabalhistas. Ambos percorreram o país inteiro. O ex-prefeito entrava nos pubs. O ministro ajudou a elaborar o manifesto pela saída e ia para os programas de televisão responder ao público. Por outro lado, há também Nigel Farage, o líder do partido independente do Reino Unido, chamado UKIP, e um dos rostos mais famosos da campanha pela saída da Europa. Ele fez o que era esperado, provocou muita polémica com as suas declarações e também motivou os eleitores do seu partido e muitos outros a irem votar. Razão número 7. Os eleitores mais velhos. Uma das conclusões era que os mais velhos aprovaram em peso a saída da União Europeia. Lá está, o tal receio, a tal razão número 3 que vos falei há pouco, dos imigrantes. E isto é um facto. Quanto mais velho é o eleitor, maior é o seu esforço para ir votar. Reparem,
78% das pessoas com 75 anos foram às urnas nas eleições de 2015. E, por exemplo, entre os 18 e os 24 anos, apenas foram 43%. Portanto, de 25 a 34 anos foram apenas 54%. No entanto, muitos eleitores foram registar-se para este plebiscito. Entre os dias 15 de maio e 9 de junho, eles foram a correr, cerca de 2,6 milhões de pessoas, muitas delas jovens, foram se credenciar para ir às urnas. E aí pode ter havido uma diferença. Razão número 8. O relacionamento sempre difícil entre o Reino Unido e a Europa. Realmente aquele relacionamento nunca foi grande coisa. Foram necessários anos para os britânicos se conseguirem juntar à Comunidade Económica Europeia em 75 e muitos apoiaram a entrada de muito má vontade ou apenas até por razões económicas superficiais. Esta ambivalência transformou-se em hostilidade com o tempo. Foram décadas de ceticismo, tanto de políticos como grande parte da imprensa britânica, em relação à União Europeia. Os mais jovens eram mais favoráveis à permanência na Europa, mas ainda assim é preciso comprovar se neste plebiscito isto se manteve. Parece que o resultado final não foi só uma decisão de cunho político, mas também uma declaração de identidade nacional. E o meu resumo a estas apreciações e estes artigos da época é o seguinte: realmente os ingleses, que não são um povo estúpido nem crente naquilo que lhes enfiam pelos olhos adentro, foram percebendo com o tempo que não tinham muito a ganhar, pelo contrário. E especialmente no que se refere às pescas, eles estavam praticamente a ser minoritários, praticamente não, eram mesmo minoritários, eles só tiravam 1/3 das pescas ao longo das suas costas, a Europa ia buscar 2/3 do peixe, e por outro lado, a segunda grande razão, talvez a principal, como disse há pouco, é o facto de os imigrantes estarem realmente a dominar, a invadir o seu território, e eles que sempre, vamos lá ver as coisas como elas são. Eles sempre foram invadidos, nomeadamente nos anos 80, já havia muito indiano em Londres, praticamente todos aqueles comércios pequenos à beira da estrada já eram indianos. Isto é uma coisa já cultural e não é de agora. Só que os imigrantes indianos não vinham viver dos rendimentos da segurança social inglesa, vinham viver do seu trabalho. Abriram as suas lojinhas, pois pagariam o mínimo imposto possível, acontece o mesmo com os chineses em todo lado, e até com os próprios locais, não é? Mas não viviam do rendimento da segurança social, viviam do seu trabalho. O que acontece ultimamente é que vêm paquistaneses, vem gente dos países incríveis e a única coisa que fazem é procriar. Têm um filho por ano, recebem 2.500 libras, ou coisa que o valha, isto já baixou muito, mas ao princípio nunca ninguém imaginou que houvesse casais que pudessem ter 10, 12, 13 filhos, como aconteceu com muita facilidade. Então essa gente passou a ter rendimentos à ordem dos 30.000, 40.000 libras, uma coisa de outro mundo, de tal maneira que acrescentando ao facto dos ingleses não pagarem nem sequer a escola, nem o ensino, nem os transportes, nem a saúde, nem livros, nem nada dessas coisas, acontecia que os pais ficavam em casa, o pai a ver cerveja e a ver televisão, a ver futebol, e a mãe a tratar da casa, porque também não precisava trabalhar. Até os filhos eram recolhidos à sua porta e pelos autocarros escolares e depois iam ser entregues. Eles nem sequer tinham que os levar à escola. Ora, tudo isto, os ingleses começaram a perceber que aquilo era uma grande injustiça, nomeadamente para quem trabalha, para os ingleses, era uma grande injustiça, ver ali comunidades a receber 4, 5 vezes mais do que eles próprios recebiam e sem trabalhar. Claro que essa lei foi revista, passou a haver um teto para o número de filhos, mas de qualquer maneira, acho que 5, 6 filhos é normal eles terem, e o normal anda por aí, 5, 6. Portanto, é normal, toda a gente tem 5, 6, 7 filhos, o que eles vêm fazer é isso. Portanto, eles vêm viver à conta da segurança social inglesa. E, portanto, estes dois grandes motivos, as pescas por um lado e por outro lado o facto de estarem a ser invadidos por exércitos inteiros de pessoas que não vêm trabalhar, estes três foram os fatores, na minha opinião, que levaram os ingleses a votar pela saída da Europa. E eu, no lugar deles, teria feito exatamente o mesmo. Desculpa lá o microfone.